Boa noite, me chamo João Pedro Menon e vou estar mostrando como eu fiz a parte 2 do trabalho. Então, o trabalho eu fui na planilha aqui para achar na parte da... Boa noite, me chamo João Pedro Menon e vou estar mostrando como foi feita a minha parte 2 do trabalho aqui. Então, para achar na planilha M do custo direto de produção, a produção total eu fui na planilha K de custos de mão de obras e peguei o B9, que seria o valor 412. Assim fiz com os outros meses. Agora na matéria-prima eu fiz o seguinte cálculo. Eu peguei lá na planilha I, que é a planilha de custos de matéria-prima. Daí eu peguei o F11 mais o F26 e mais o F41 e mais o F52. Que daí seria aqui na planilha, a parte F seria o custo de produção. É o custo de produção delas todas aqui, tá bom? Agora, voltando ali, né? Agora, aqui para a mão de obra, eu peguei ali na planilha K mesmo o I9. Na planilha K, o I9 seria o mod com encargos, né? Tá. Agora, custo direto total. Eu fiz a soma, né? Foi feita a soma da matéria-prima total mais a mão de obra, que deu o valor de 2.384. Custo direto por unidades, eu faço a divisão, que é o custo direto total divididos pela produção total. Assim, sequencialmente para os outros meses. Agora, no custo de produção de anéis de cebola, também é do mesmo formato, só que agora eu vou, ao invés de utilizar a planilha K, eu utilizo a planilha L, né? Aqui, que é para pegar a produção de unidades também, conforme foi feito na passada. E. Opa, desculpa. E assim nos outros meses. Agora, matéria-primas, também fazemos o mesmo cálculo, só que agora com a planilha J, que é de matérias-primas de anéis de cebola. Aqui na matéria-prima faremos o mesmo cálculo, né, que foi feito na passada, do custo direto da batata frita, que é aquela que eu já havia mostrado, só que ao invés de pegar a planilha K, agora pegaremos a planilha J. Aqui na mão de obra, é pego lá na planilha L, que é o mod, né, dos anéis de cebola, daí vai ser pego o I9, né, que é o mod de encargos, como já visto anteriormente, ali. Agora, o custo direto total também, eu fiz a soma, né, de ambos aqui, da matéria-prima, mais a mão de obra. Custo direto por unidades. Aqui também é feita aquela soma de divisão, né, que já vimos anteriormente, do custo direto total, divididos pela produção total. Agora, investimentos de capital. É, ativos imobilizados, né? O que eu peguei que seria, né? Um cortador de batata frita, 3 unidades, que eu pesquisei pelo Mercado Livre, um valor para 3 unidades, dava um valor a média de R$ 30 por cortador de batatas, né? O cortador de cebola já fica um pouco mais caro, também 3 unidades, o valor dele é de R$ 50, também pegado em base do Mercado Livre. A depreciação acumulada, né? Que seria a divisão, né? Da vida útil, eu também pesquisei a vida útil de um cortador de batata, que daria em média de 3 anos, e o de cebola também, em média de 3 anos. Então, com isso, a gente faz a soma de divisão. Aqui, o mesmo formato, né? Pega para o outro aqui, e também faz a divisão. Dos 3 aqui, né? Dos 3 anos faz a divisão. Agora, o outro item que eu peguei foi uma fritadeira elétrica de batata para batata frita e uma fritadeira elétrica para a cebola. E que no caso seria esse valor. Que para ali eu peguei só uma fritadeira para cada, né? Agora, para construir, né, a nossa loja, a gente comprou um lote na cidade de São João, que hoje estima-se um valor de 35 mil, que é um valor que eu pesquisei pela minha cidade. Agora, para a construção da loja Fritinha, foi gastos R$ 90 mil para construir a loja, né? Por conta de ser uma loja não muito tão grande. Equipamentos para produção, que seria ali facas, entre outros itens, né? Para a produção de tudo. R$ 3 mil um valor estimado. Uma câmera fria para guardar os itens, como a cebola e a batata, é um item perecível, então eu optei por uma câmera fria. Computador para controle, um computador básico, né? De R$ 2.500. Bandejas para servir, seria para servir a população. Daí aqui tem a conta da depreciação, como já foi mostrado aqui na primeira. Agora, a vida útil deles, né? Também a aquisição de novos ativos. Eu peguei um valor estimado de R$ 40 ali, né? Que seria um valor de uma parcela, por exemplo. Depreciação, até julho, mantém os três, né? Depreciação mensal, né? Desculpa. Daí aqui, a soma, né, que eu fiz, né? A fórmula que eu fiz, eu peguei o valor atual dos ativos, né? Dividi pela vida útil, dividido por 12, né? Que seria o período ali. Aqui, consecutivamente. Agora, valor ativo após o mês de julho. Aqui que seria a parte da soma. Aqui é uma soma, eu peguei o valor atual dos ativos mais a aquisição de novos ativos. Assim consecutivamente no restante. Depreciação mensal após o mês de julho, após julho, né? Também foi do mesmo formato. Eu pego o valor dos ativos após o julho, divido pela vida útil, divido por 12. E a depreciação, eu uso o cálculo de pegar a depreciação acumulada, mais
a depreciação mensal mais a depreciação do mês, vezes, né, 6, mais a depreciação do após julho, que chega no valor ali. Exato. Assim da mesma forma para os outros. Custo indireto de produção. Aqui para batatas fritas e anéis de cebola. Então, a fabricação ocupa em torno de 4 metros quadrados para a batata frita, né? E para a montagem 3 metros quadrados. Seria mais ou menos nesse formato. Estimado. Para a cebola também, pois é o mesmo local, né? Então é o mesmo tamanho de montado. Almoxarifado, né? Uma média de 6, de 6 metros quadrados, que era a parte de armazenamento e tal. Área ocupada 20%, 15%. Aqui para fazer esse cálculo, né? A gente pega o total e divide pelo valor de cima aqui, que é o valor da área ao metro quadrado. Aqui, do mesmo formato, né? Essas formas até fechar os 100%. Agora, os tempos médios de fabricação e montagem. Aqui, a gente vai pegar lá na tabela K, né? É o custo da mão de obra, né? Que é a tabela, que seria aqui, a tabela K. A gente vai pegar o C21, que no caso é o C21 seria as horas de fabricação na tabela K, que seria o valor total, médias de hora, 39, que é o que está aqui na nossa P. Assim faria, né? Daí pegava um valor de aqui, seria lá no mão de obra também, na D21, que seria lá, que é o a D21, que também seria o total de horas de montagem. Tá, perfeito. Agora, para anéis de cebola, a gente usaria a planilha L, né? Que é o custo do mod. Também é o mesmo formato, né? Aqui a gente pegando que nem vimos na passada. E agora, aqui também, o mod de montagem. Perfeito. A taxa administrativa, eu coloquei de R$ 1.000, que seria um valor agregado no salário de um funcionário para cuidar da administração da fábrica, e esse valor, por se tratar de uma fábrica pequena, né? Então, eu peguei um valor ali razoável. Energia, água e limpeza, eu estimei um valor ali por uma conta de 1.200. Depreciação até julho, a gente pega ali na tabela anterior, né? Que é o valor do G3, que é o depreciação daqui, né? Que é o 3. Agora, serviço mão de obra após julho, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Eu pego o valor da mão de obra indireta, né, que é o 1.425, vezes 1,05. Aqui também o mesmo formato e para as outras em diante. Aqui também vezes o 1,05. Aqui, agora, para depreciação após julho, eu pego lá na tabela O, na tabela passada, e vou no I3, que é a nossa depreciação mensal após julho. Agora, em janeiro a julho, quadro de custos de produção mensal, aqui também eu pego a soma, né? Faço a soma dos dois, a soma da supervisão de mão de obras mais os encargos, que daria o total de 2.850. Agora, para assim como nas outras, né? Aqui eu apenas repito, né? A de cima, a taxa administrativa. Agora, para o rateio. O rateio é o seguinte cálculo. A gente vai pegar o valor da administração, que é o R$ 1.000, né? Vezes o 39 divididos pelo total aqui. O rateio de energia, água e limpeza, né? Também. O seguinte cálculo, a gente vai pegar o 1.200, que é o valor aqui de cima, vezes os 20%. Assim para outras atividades aqui. Agora, a gente repete, né? A depreciação mensal dos ativos do departamento. Repete em ambos, né? O rateio, aqui, o rateio depreciação da DM da fábrica. A seguinte cálculo, né? A gente vai pegar o valor da administração, aqui, da depreciação, né? Após a depreciação, vezes os 20%. Assim, após a linha. O rateio dos departamentos de serviço é a seguinte cálculo. A gente vai pegar o valor do subtotal do departamento de serviço, né? Vezes o 39, né? Que é o tempo médio de fabricação e montagens, divididos pelo 109, que é o valor de total. Aqui, agora os indiretos, né? Feito o mesmo formato de cálculo, né? Agora pegando aqui após a depreciação, né? Então, faria totalmente as mesmas contas, né? Que foi feito nas anteriores. Ali. Que daria no total mensal. Aqui, para fazer o total mensal, né? Dos custos indiretos, eu pego a soma, eu dou um igual, soma, e somo a fileira toda, para todos eles, né? Que daria esse valor aqui. Agora, na tabela aqui. Aqui, a produção, né? Agora será. Opa. Consegue dar um corte aqui, né? Me perdi, cara.
Ah, tá. Na tabela aqui. Por que que é o mesmo, tipo, é o mesmo cálculo? Eu tenho as mesmas coisas aqui? Ah, porque uma é cebola, tá, entendi. Olha aqui, não, volta aqui, volta aqui. Aqui é o total, daí é o quadro dos totais, das duas, né? Ok. Aqui, ó. Esse, o Q é igual ao R? Uhum. Só que um é custo total não de historiográfica. Um é o custo total de anal de cebola e o outro é o custo total Ah, aqui é de batata frita. de batata. Eu coloquei. E só precisa lá que é o custo CPV, o que Custo mesmo? prévio de venda. Custo. O que é mesmo? Eu só vou falar pro É o CPV. custo do produto vendido. Voltando agora, então. Não, voltando não. Então, agora no custo total de produção, vamos fazer o custo total. A gente vai pegar na tabela E, agora. Agora vamos pegar na tabela E, que é a tabela de produção de batata frita, na E8, que seria o valor da produção. A produção. Daí a gente pega e coloca aqui com o valor da produção, assim para os outros meses. Custo unitário, a gente vai pegar lá na tabela M, a F3, na tabela M, que foi o que nós fez anteriormente, né? A F3, no caso, será o custo direto por unidade, né? E vamos passar lá para a tabela Q. Assim como os outros meses. Custo unitário, a gente vai fazer a seguinte fórmula aqui. A gente vai pegar a gente vai pegar lá na planilha P, na planilha anterior, né? O B25, que seria aqui na planilha P, né? Filha da puta, corta, corta. Meu. Esse do cara. MacBook do cara. Agora, aqui no custo total da produção de batata frita, a gente vai começar aqui pegando lá na planilha E, o valor lá, a produção, a E8, né? Aqui. A E8, que no caso seria a produção. Vindo de volta aqui, a gente pega a produção e apenas coloca ali. Tá. Agora, o custo unitário, a gente vai pegar na tabela M, que foi o que a gente fez no começo do trabalho, né? Que daria o valor de 5,75, assim para os outros meses. Aqui também o valor alterado após a depreciação, né? Também da forma que está lá. Agora, o custo unitários, a soma seguinte utilizada, a gente vai pegar na planilha P, que seria a planilha anteriormente feita, né? Ali o B25, né? Aqui, vamos pegar para mostrar. Opa. O B25, que no caso seria o total, né, mensal dos custos indiretos, que é o 3.713, mas agora a parte C, o C25, né, que estaria aqui, o C25, que é o da montagem, né, divididos por a produção, assim para o restante aqui. Custo unitário, no caso seria a soma dos dois, né, dos dois custos unitários, aqui. Estoque inicial. Estoque inicial, a gente vai utilizar da planilha E, a B8. A B8 da planilha E, que no caso seria a previsão de. Não, desculpa, professor. Aqui tá. Não, começa do zero. Aqui vai ter que dar um cortão. Então, aqui para o custo total de produção. A gente vai pegar na planilha E, né, a produção de batatas fritas, né, a E8, lá que seria a produção. Os custos unitários a gente vai pegar na planilha M, que foi o que a gente fez no começo do trabalho. Aqui o formato desse cálculo aqui, a gente vai utilizar o que nós fez na planilha passada, né, que seria aqui. A gente vai pegar o da fabricação mais o da montagem, divididos pelo o valor da produção. Custos unitários, a gente vai utilizar da soma dos dois aqui. O estoque inicial a gente vai utilizar da planilha E, vezes o E3 aqui, nosso, que seria no caso o 22.
Agora, o estoque final, né? A gente já acabou de ver. As vendas, a gente vai utilizar da planilha C, que é as vendas, né? A C45. C45. Que no caso seria as vendas por unidades, que daria no total de 413. Repetiria lá o valor aqui na tabela Q. E o CPV. Como calculamos o CPV? A gente vai pegar o valor das vendas vezes o custo unitário. Aqui na tabela, na planilha R, será o mesmo processo, só que agora para os anéis de cebola, né? Pegando lá na planilha F agora, o valor da produção. Aqui também, pegando os custos unitários na planilha F, na planilha N, desculpa. E agora, a soma, como visto anteriormente, a gente vai utilizar da planilha P também, divididos pelo valor da produção. Assim como os outros já foram citados anteriormente ali na planilha passada, que faz a soma dos dois. Aqui, o estoque inicial vai utilizar da planilha F vezes o E3, né, que é o vezes os custos unitários. O estoque final, aqui também, como visto anteriormente, a venda vai estar na planilha D agora, e o CPV será a soma, a multiplicação dos dois aqui. Despesas administrativas. Então, agora eu peguei aquele valor, né, aqueles R$ 1.000 que eu citei anteriormente, achei que terá um aumento de 5%, que no caso vai ficar 1.050. Os encargos sociais eu estimei um valor de 50. Viagens eu coloquei um custo zero, por conta de ser uma loja física, então não tem viagens para fora. Materiais eu usei a taxa ali de R$ 400, que seria a parte de motoboys, embalagens e entre outros, ali com um aumento de 6%. As comunicações, né, no caso, que seria marketing da empresa, sistemas de telefone e entre outros. Transporte, que seria de motoboys, né, se eu coloquei um valor de R$ 70. E a depreciação. Aqui, conforme tem o aumento, né, a partir do mês de junho, os salários, encargos sociais também, o mesmo formato, com aquele aumento. As viagens, preço zero. Os materiais de 400 tem o aumento após o mês de julho, né, de 6%. As comunicações, os transportes também estão com aumento. E a depreciação no total fechando em 33.270. Agora, para despesas comerciais, o mesmo formato, só que com valores diferentes. Salário total, eu coloquei um valor de R$ 6.000. O encargo social é o mesmo valor, né? Eu repeto o mesmo valor. Um aumento de 5%, que daria no total 6.300. Viagem também, o valor zero, né? E materiais agora aqui utilizados eu coloquei um valor de 350 com um aumento de 6%, que daí iria para 371. Comunicações, coloquei o valor de 140. Também, aqui, transportes, eu coloquei o valor de 350. Propaganda, 2% da receita líquida. Receita de venda. Agora, aqui estão os valores, já com as alterações, né? Após os meses. Após o mês de junho, aqui altera. Dos salários, encargos sociais também altera. Viagem, valor zero. Materiais, 350 passa para 371. Comunicações, aqui também. Faltou o valor aqui. Transportes e propagandas também, aqui. Fechando num total de R$ 160.909. Professor, esse foi o meu trabalho, espero que tenha gostado. Desculpa a iluminação, estou na sala de aula e é isso. Muito obrigado, uma boa noite.